Bom dia a todos. Graças a Deus pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concede, né? Pela graça da vida, pela luz que entrou na tua casa hoje. Você estava dormindo ainda, né? Alguns já acordaram mais cedo do que a luz, né? Mas é um presente de Deus, né? A vida é um presente de Deus, todos os dias. Que eu e você possamos aprender a celebrar a vida, né? Agradecer, viver cada dia. Cada dia. Amanhã não existe. Louvado seja o nome do Senhor por tudo. Nessa manhã eu quero compartilhar um versículo que está no meu coração, está mexendo muito comigo, né? Nas minhas meditações, até já compartilhei com algumas pessoas. É o texto de Hebreus, capítulo 4. Até vou ler aqui para ser bem preciso, né? Para ser bem do que está falando o texto mesmo. Hebreus, capítulo 4, verso 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, para que, como nós, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Interessante esse texto. Se você estudar o livro de Hebreus, Hebreus é um livro escrito para os hebreus, né? Como o próprio nome diz, ninguém sabe quem é o autor. E ele é escrito aos judeus que, quando Cristo veio, os judeus começaram a se converter. Muitos judeus se converteram ao cristianismo. Mas nesse processo, a perseguição do Império Romano sobre eles foi muito grande. Mais do que sobre o judaísmo, ao ponto de eles começarem a perder casa, perder família, morrerem, né, nas lutas. Eles eram jogados nos estádios para os animais, para os leões comerem. E o Estado, que era o Império Romano, começou a tomar todas as propriedades e eles entraram numa crise muito grande, um sofrimento muito grande. E nesse processo, alguns começaram a desanimar e fazer as contas e pensar, olha, ser judeu é muito mais barato que ser, né? Então, o judeu tem uma boa relação com o Império Romano, o cristianismo não. E qual era o problema? O problema é que o cristianismo dizia que só Cristo é o Senhor. E o Império Romano não admitia isso, ele dizia que César era o Senhor. Só César podia ser adorado. Então o cristianismo enfrentou uma grande perseguição no primeiro, segundo, terceiro século. Isso vai melhorar só em 308 com Constantino. Mas nesse período de sofrimento, muitos cristãos começaram a desanimar. E o autor aos Hebreus então escreve essa carta para dizer para eles para não desanimar. E eles tinham muito forte na cabeça deles a figura do sumo sacerdote, que era uma pessoa só, claro, por isso que a palavra fala sumo, né? Era um só. E uma vez por ano ele entrava no Santo do Santo e oferecia sangue do cordeiro que era imolado para ser aceito diante de Deus, e o povo era aceito, ele renovava a aliança todos os anos. E a Bíblia está dizendo então, Hebreus está dizendo que Jesus é esse sumo sacerdote. E depois outros textos vão dizer isso, que Jesus se tornou eternamente o sumo sacerdote eterno. E qual a importância disso para nós? Porque o nosso sacerdote hoje, nosso sumo sacerdote, aliás, que é Cristo, né? O único mediador entre Deus e os homens, esse sumo sacerdote, ele sofreu as nossas tentações. O que esse texto diz é que Jesus foi tentado enquanto homem em todas as coisas. Basta lembrar que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Na nossa cabeça isso dá um nó, né? Como é que alguém era 100% Deus e 100% homem? Nunca pecou. Mas ele enfrentou tentações, porque se ele não tivesse sofrido tentações, não teria nenhum mérito em não pecar. No que isso é bom para mim e bom para você? Que na hora que você está passando uma hora difícil, você chama Jesus, você clama ao Senhor, você dobra teu joelho, você conta do seu sofrimento. E você não vai ter um sumo sacerdote, não vai ser um Deus distante que vai dizer assim, não consigo imaginar o que é desânimo, o que é solidão, o que é tentação, o que é raiva, o que é ira. Eu não consigo entender isso. Mas ao contrário, todas as vezes que nós vamos ao Senhor Jesus, Ele nos abraça e diz assim, eu entendo o que você está passando. Eu já passei isso que você está passando. Eu sei o que é abandono. Eu sei o que é injúria. Eu sei o que é ser desprezado. Eu sei que é ser contrariado, eu sei que é ser rejeitado, eu sei o que é ser traído. Qualquer tentação que você passe, qualquer sofrimento que você passe, quando você chega para Jesus e conta para ele, diz assim, eu te entendo. Vem cá, coloca a tua cabeça aqui, vem para cá. Deixa eu te dar um abraço e eu vou te socorrer, porque eu sei muito bem o que você está passando.
Eu não sei para você, mas para mim isso me traz um consolo tão grande, um conforto tão grande. Porque quando nós estamos passando por uma hora difícil, o primeiro sentimento que vem no nosso coração é de que eu estou sozinho, que todos me abandonaram, não é? De que ninguém entende a minha dor. E às vezes até a gente fala, né? Olha, eu vou explicar para você, mas você não vai entender o que eu estou passando. Mas esse texto aqui nos garante que quando nós chegamos para Jesus, Jesus está dizendo assim, eu entendo o que você está passando. Aí você pode dizer, Senhor, mas o meu é mais terrível, Senhor, eu estou com medo da morte. Eu tenho medo da morte. E Jesus vai dizer, eu tive medo da morte. Na hora da minha morte, Jesus chegou para o pai e falou, pai, não dá para mudar os planos aí? Vamos repensar o projeto? Ah, eu estou com medo. Se for possível, passa de mim esse cálice. E é muito gostoso você ter um Deus na tua vida, você ter um Deus no seu caminho, você ter um Senhor a quem você pode buscar presente, que conhece a sua dor, que conhece a sua luta. Nós vamos aprender a levar todas as nossas cargas e as nossas lutas para o Senhor. E temos a fé e a certeza de que Ele conhece a nossa dor e Ele se compadece, porque Ele passou por tudo que nós passamos. Não tem nenhuma tentação terrena que o Senhor não passou. Porém, sem pecar. O que é melhor, né? Que pode nos dar a chance de superar e vencer as nossas lutas. Que Deus nos abençoe, que você aprenda a levar as suas cargas, não carregue sozinho, né? O teu sofrimento, que você aprenda a levar isso para o Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, pela vida. Obrigado, Senhor, por esse texto maravilhoso que nos enche de esperança, de saber que o Senhor é um Deus que conhece a nossa fraqueza. O Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe que somos pó. O Senhor sabe que nós não somos perfeitos. E todas as nossas crises, as nossas lutas, o Senhor entende, porque o Senhor passou por tudo isso. Senhor, eu quero colocar cada um agora na Tua presença e pedir a Tua graça, a Tua bênção, o Teu socorro sobre aqueles que estão sofrendo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Uma ótima semana para você.